Meus amados, o que o Senhor trouxe para nós compartilharmos aqui com os irmãos é algo que nós, igreja, precisamos ter nesses dias, né? Uma palavrinha chamada confiança. Confiança. Os irmãos estão lembrados dessa palavra, né? A última vez que eu preguei aqui, eu preguei exatamente sobre ela também. José, foi no Dia dos Pais, né? José precisou confiar que era realmente Deus que estava falando com ele. E na mensagem anterior também falei sobre confiança. E Deus está falando muito sobre confiança nessa igreja. Ter fé naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele já começou, naquilo que Ele está continuando a fazer e naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Quando Deus fala tanto conosco a respeito de confiança, é sinal que Ele vai fazer alguma coisa bem grande. E nós precisamos entender o processo de Deus. Vou pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Números 13. Números 13. Nós vamos ler dos versículos 27 ao 33. Depois vamos ler do 14, do 1 ao 9. É direto. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Este é o fruto dessa terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí continua, 14, do 1 ao 9. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto
como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pelo teu Espírito, que a todo tempo nos lembra quem é o Senhor e quem somos nós para ti. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor a todo tempo nos lembra das tuas promessas e do que tu disseste através da tua palavra e que teu Espírito tem dito, Senhor, ao nosso espírito. Que nós devemos tão somente ser fortes e corajosos, porque o Senhor nos levará até onde o Senhor nos prometeu que levaria. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos pela tua direção, pela tua instrução, pela força com a qual o Senhor nos tem mantido de pé. Senhor, nós te agradecemos quando o Senhor tira a venda dos nossos olhos e nos permite ver que tudo aquilo que o Senhor prometeu é porque está no seu coração de nos entregar. E nós sabemos que nós podemos confiar em Ti, porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Deus de toda a terra. Obrigado, Pai. Fortalece o nosso coração nessa noite. Nos instrui a entendermos o proceder de um homem e de uma mulher de Deus. Como devemos nos portar na Tua presença, Pai, para que possamos ser alvo da Tua bênção, Pai. Alvo da Tua graça, alvo do Teu amor. Senhor, muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que nós ouvimos aqui nessa leitura é a respeito do que estava no mais íntimo do coração de Deus. Porque Deus, quando Ele pensa em resgatar um povo para si, Ele escolhe um homem, Abraão. E através daquele homem, Ele edifica, Ele constrói, Ele forma uma grande nação. E Ele fala que os seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu e do que a areia da praia, de forma que você não vai conseguir contar a sua descendência. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele decide formar um povo, ele forma um povo e ele decide que vai congregar aquele povo numa determinada região do planeta Terra, para que ali ele fosse adorado e dali se difundisse aquilo que seria introduzido quando o filho dele viesse à Terra, o Evangelho, a mensagem, a boa nova do reino de Deus, e fosse estabelecido o reino no meio da humanidade. Só que, para constituir o povo, Deus escolheu Abraão. Para constituir a terra, Deus escolheu uma terra que já estava ocupada. Mas aquela terra estava ocupada indevidamente. Porque desde antes aquela terra já tinha sido prometida. E Abraão já tinha peregrinado por ali. E chega a hora de tomar posse. E quando chega a hora de tomar posse, a gente conhece a história. Eles saem do Egito, passam 40 anos peregrinando no deserto. Aquela geração perde o direito de entrar na terra por causa da rebeldia, por causa da murmuração, por causa do pecado da rebelião. Eles perderam o direito. E Deus fala, toda essa geração vai passar. Nenhum dos que saíram do Egito vão entrar na terra. E Deus prepara. Deus prepara. Josué, Caleb e mais 10. E vai lá olhar a terra, ver como é que está aquela terra, ver como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode entrar. Analisa tudo e eles passam ali muitos dias. E eles chegam à conclusão, olha, essa terra é tudo que alguém poderia ter sonhado. É tudo de bom essa terra. Só que tem um porém. Tem um povo morando lá que não vai entregar essa terra fácil para a gente.
e talvez a gente nem consiga. Eles voltaram com o espírito abatido, voltaram desesperançados, desencorajados. Só que no meio desses que voltaram, tinha 2 que não pensavam daquele jeito. Josué, cujo nome na verdade era Oséias, e Moisés muda para Josué. E Josué, vocês sabem que é uma das formas do nome Jesus, né? E o nome Jesus significa Salvador. E Josué, que também pode ser chamado de Jesus, foi aquele que Deus escolheu para salvar aquele povo naquele momento. Josué e Caleb, eles se levantam e falam isso que a gente acabou de ler. Se Deus prometeu, Ele vai nos dar. Não tem gigante, não tem muralha, não tem muito povo. Nós podemos ser poucos, mas quem disse que nos daria, nos dará a terra. Então eles têm essa visão de Deus, da parte de Deus, uma injeção de ânimo do Espírito Santo, e eles comunicam isso ao povo. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Todo mundo pode estar contra o seu projeto. O mundo inteiro. Quando eu falo todo mundo, é o mundo inteiro. Todos os países do mundo. Mas se foi Deus que mandou você fazer, e você sabe disso, e tem certeza disso, e Ele já provou para você que foi Ele que falou, meus amados irmãos, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Porque Ele é Deus. Simples assim. E aí, eu quero destacar nessa noite com os irmãos, a gente poderia pegar vários exemplos aqui sobre essa passagem. É uma passagem muito rica, que mostra o poder de Deus de uma forma maravilhosa. Mas eu quero falar só de um homem nessa noite, só de Caleb. Quero falar só do Caleb, não é nem de Josué. Josué eu já falei em outra ocasião, quero falar de Caleb hoje. A gente destaca aqui algumas coisas a respeito de Caleb. E nós entendemos por essa leitura que nós já fizemos, que ele é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus. Porque ele guardava os mandamentos e guardava no coração as promessas. A palavra de Deus ele guardava no coração. E nós vamos ver isso nessa noite. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Caleb era fiel ao seu líder, à sua liderança. Ele era fiel, leal a Moisés. E esse homem Caleb, esse jovem Caleb, jovem de 40 anos, Caleb, ele tinha um caráter e uma personalidade marcantes. Porque, irmãos, é fácil você nadar a favor da maré. É fácil. A corrente te leva. Agora, contra a maré, só os fortes nadam e remam contra a maré. E quando você vê um povo desanimado, com líderes desanimados, e você sabe que você não pode entrar naquela e você tem que ir contra, só quem tem caráter e personalidade consegue fazer isso. Se manter fiel à mensagem que Deus te deu. Aí você precisa entender que todas as características e a sua perseverança em seguir ao Senhor é que tornaram Caleb um homem vitorioso. Vamos dar uma entendida aqui nessas duas palavras que eu mencionei algumas vezes. Caráter. O que vem a ser o caráter? Caráter. O que vem a ser o caráter? É aquele aspecto da nossa personalidade, da nossa persona interior, é responsável pela forma habitual com a qual nós agimos. A nossa forma peculiar, própria, intrínseca a nós, de nós agirmos. É peculiar a cada um de nós, cada um de vocês aí. É o conjunto dos traços particulares que define o modo de ser de uma pessoa. A sua índole, a sua natureza, o seu temperamento. Essa semana eu coloquei lá no grupo, acho que foi no grupo da EBD, se eu não me engano, eu coloquei... Não foi no grupo da EBD. Eu compartilhei com alguém aqui.
um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. Talvez alguns irmãos tenham recebido. Temperamento controlado pelo Espírito. E isso tem a ver com o nosso caráter. Nossa índole, a nossa inclinação natural de fazer alguma coisa, tem a ver com o nosso caráter. E a personalidade é o conjunto das características psicológicas que determina a nossa individualidade e a nossa relação, falamos isso hoje, né, na EBD pela manhã. A nossa interação social, falamos hoje pela manhã de ética social, ética individual e ética teísta, a ética que nos relaciona com Deus. Então, a personalidade é isso, esse conjunto de características da nossa psique, da nossa alma, do nosso homem interior. E essa formação dessa nossa personalidade, ela ocorre ao longo da nossa vida e tem a ver com o desenvolvimento da nossa alma, do nosso homem interior, da nossa psique. Aí, depois que eu falei tudo isso, você pode estar entendendo o seguinte, que a nossa personalidade, se ela é baseada em fontes ou alicerces seguros, ela vai se desenvolver uma personalidade forte. Uma personalidade que não se abala diante de vento contrário ou de opinião contrária. Eu acho lindo, irmãos, quando uma pessoa, está todo mundo ali, e aí, o que você acha, o que você faz, não sei o quê, tal. Aí você vê, tem gente aderindo porque está todo mundo indo, ele está indo junto. Está indo junto. Aí, de repente, se levanta alguém, olha, eu penso diferente. Pô, eu acho muito lindo. Porque aquela pessoa tem personalidade. Ela tem um alicerce. Ela não está ligando para a imagem que vão fazer dela, por ela estar se insurgindo contra o vento que está soprando a vela de todo mundo. Ela diz, eu penso diferente. E são essas pessoas que mudam o mundo, sabia, irmãos? São essas pessoas que mudam o mundo. Porque o vento, nessa passagem que nós lemos da Bíblia, o vento soprava para onde? O vento soprava de volta para o Egito. Eles falaram aqui, vamos, esquece Moisés, já morreu, esquece Josué, que ele botou no lugar dele aí, esquece, vamos eleger um capitão e vamos voltar para o Egito. Larga esse pessoal, que esse pessoal está querendo levar a gente para a morte. Josué e Caleb, não. Deus falou, ele vai cumprir. São pessoas assim que mudam a história. E quando você tem uma personalidade, um homem interior, a sua psique, ela está contaminada, essa palavra ela tem um sentido bom também, tá? Ela está contaminada, embebida, encharcada de Espírito Santo, você não cai no engodo de Satanás, de ouvir a voz da rebelião, de ouvir a voz do dissenso, a voz contrária. Você fica firme. E firme em paz, sem temer. Firme sem temer. Sem ficar acordando de madrugada pensando, meu Deus, será que não era? Será que? Não, você fica em paz, porque você sabe a voz que falou contigo. Jesus diz isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. E ele diz, que ele seria conhecido das suas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz e me conhecerão. Personalidade formada com base na palavra de Deus, no relacionamento pessoal, individual com Deus. Não é por acaso que pessoas com personalidade forte são fortes. Elas precisam ter uma base muito sólida, senão elas vacilam, senão elas vão soprada pelo vento para o lado que o vento soprar. Então, entendemos o caráter. Caráter são essas características inatas, ou seja, que nascemos com elas. E a personalidade pode ser adquirida. Fruto de elaboração da história da nossa vida. Forma como pensamos, sentimos, desejamos, representamos ou integramos as nossas experiências. Então nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos de referências, precisamos de fonte. Precisamos do vento. Amém?
vento do Espírito. O vento do Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Só sabe que é o Espírito. E aí você deixa ele soprar a vela na direção que ele quer. Caleb fez isso. Então, vamos entender um pouco da vida de Caleb. Já entendemos que a personalidade dele e Josué era forte por um motivo. Porque eles tinham base. Base qual? Base na fidelidade da palavra de Deus. Daquilo que ele tinha falado, eles conheciam a fonte e sabiam que deveriam seguir, porque sabiam que era Deus. Caleb era filho de Jefoné, pertencia à tribo de Judá. Quem é que pertencia à tribo de Judá também, irmãos? Leão da tribo de Judá. Quem é também descendente da tribo de Judá? O Cristo, Jesus. Ele era da tribo de Judá. Ele fazia parte da linhagem, da genealogia de Jesus. Firmeza. O nome Caleb, irmãos, para o judeu isso é muito importante. Você sabe o significado do seu nome? Muitos de nós não sabemos, mas seu nome tem um significado. E o significado de Caleb era fiel. O significado era fiel. O nome Caleb em hebraico, ele é formado por duas sílabas. Ka, que significa como e conforme, e lev, que significa coração, conforme o coração. Ou seja, fiel. Uma outra tradução para conforme o coração no hebraico é fiel. Fiel. Portanto, o nome dele significa literalmente conforme o coração de Deus, ou fiel. Então ele era um homem cujo próprio nome dele, quando os pais dele pensaram em ter aquele filho, quando deram o nome dele, colocaram o nome dele: tu serás o fiel. Você será aquele que vai ser fiel a tua vida inteira. Você vai ser fiel. Ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã para examiná-la, nós já lemos sobre isso. Tinha um espírito esperançoso e vitorioso, está lá em Números 14, 6-9, nós vamos ler daqui a pouco. E, irmãos, uma coisa interessante que eu falei aqui a respeito da esperança logo no início, da confiança e da firmeza dele, a gente vai ver na reivindicação dele. O que significa a reivindicação de Caleb? Isso é um título que é objeto de muito estudo. Por quê? Porque Caleb, ele com 40 anos, ele vai ser o espia, entra na terra, olha, vê que é bom, entende que é Deus. E vê aquela palavra, com certeza ele ficou muito chocado. Deve ser um espanto quando você vê todo mundo querendo fazer uma coisa que você sabe que é de Deus e todo mundo querendo fazer o contrário. Deve ser um choque muito grande. E ele deve ter ficado muito chocado. E eles entraram na terra, conquistaram a terra e viveram ali aquele tempo todo. A terra foi dividida e coube a ele Hebrom como possessão. Hebrom como possessão. Com quantos anos ele recebeu a herança dele? Aí que vem a surpresa. Ele recebeu a herança dele 45 anos depois de ter entrado na terra. O que Caleb fez esse tempo todo, gente? Achou que a promessa tinha passado, achou que estava muito bom já estar ali na terra, não precisava que aquilo fosse cumprido. Moisés tinha prometido a ele. Ele podia pensar assim: Moisés já morreu, eu já estou na terra, está bom aqui, deixa como está. É uma expressão que a gente fala muito corriqueiramente, né? Deixa como está para ver como é que fica. É equivalente a vamos empurrando a vida com a barriga aí, vamos empurrando com a barriga, ver onde a gente chega aí, deixa como está. Só que Deus não é o Deus do deixa como está, o Deus é o Deus do vamos ver até onde eu quero te levar. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos e conhecemos. E aí ele passa 45 anos, irmãos, esperando. Até que chega um dia que ele vai, Josué 14, do 10 ao 12.
Josué 14, do 10 ao 12, ele fala assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb já tinha 85 anos. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Versículo 11. Estou forte. 85 anos, tá? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. 85 anos, tá? Como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Tanto para sair ao combate, como para voltar. Irmãos, ele não estava falando aqui de um velho cheio de ufanação na cabeça, cheio de ilusão na cabeça, que falava assim, ó, se precisar eu vou para a guerra, sabendo que não vai nem chegar, ou se chegar não volta. Não, ele falava, ó, o vigor que eu tinha aos 40, eu tenho aos 85. O que eu sentia aos 40, eu sinto hoje aos 85. A capacidade que eu tinha, tanto de crer como de agir, eu tenho hoje ainda. Quem é que faz isso na vida do homem, irmãos? Só Deus. Quem é que mantém um povo atravessando um deserto por 45 anos? E segundo o relato, a roupa não se desgasta e o sapato não se gasta. Quem é que faz isso? Deus. Está na Bíblia, não sei o que estou inventando, não. Versículo 12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, as grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Olha a declaração que esse homem faz, irmãos. Eu tinha 40, estou com 85. 45 anos se passaram. Em nenhum desses anos eu deixei de acreditar que Deus me daria. E agora eu estou entendendo que chegou a hora. Só que chegou a hora, eu com 85 anos, e esses 85 anos me encontraram com o mesmo vigor dos 40. Eu continuo da mesma maneira, esperando o dia do cumprimento da promessa do meu Deus. Foi isso que Caleb falou. Eu estou pronto tanto para o combate, como para ir e para voltar. E para tomar posse após isso. O que a gente vê nisso, irmãos? Primeira coisa, algumas qualidades de Caleb. Primeiro, ele guardava a palavra de Deus. Quem é que em 45 anos não se sentiria tentado a achar que imaginou? Ou que sonhou depois de ter comido aquele rodízio de pizza? Vai dormir de estômago cheio, tem pesadelo, sonha demais, sonha bobagem, penso que não deve, e acorda achando que foi Deus que falou. Não foi isso. Ele guardou durante os 45 anos, e foram 45 anos, irmão, de trabalho, muito trabalho, de assentamento, em meio a povos ainda inimigos. Já se haviam passado 45 anos, desde que Deus revelara a Moisés que Josué e Caleb herdariam com a nova geração de israelitas a terra prometida. Mas Caleb não se esqueceu do que Deus havia dito acerca dele, do Caleb. Para receber as promessas bíblicas, temos temos também que guardar a palavra de Deus. O que é que Deus prometeu para mim? O que é que Deus prometeu para você? O que é que você está fazendo enquanto você espera o que Deus falou que vai fazer na tua vida? O que é que você está fazendo enquanto você está esperando? Trabalhando ou contando nos dedos os dias e achando que Deus está atrasado? Ou achando que o tempo está passando? Ou achando que quando chegar a hora você não vai estar mais na condição de... Salmo 119, 11, Hebreus 4, 12, Salmo 1, do 1 ao 3 e João 5, 24, falam sobre isso, sobre guardar. João 5, 24 é Jesus falando. Guardar a palavra dele. Põe para nós, por favor, João 5, 24.
Guardar a palavra, irmãos, guardar a palavra. Verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem faz o que com a palavra? Quem ouve e crê. Quem guarda, quem acredita, quem mantém viva a palavra. De que ele está falando? De herdar a terra? Não. De vida eterna. De justiça de Deus sendo feita na sua vida para livrar você do juízo. Passou da morte para a vida. Você entra numa esfera, num ambiente espiritual, onde a vida se renova a cada dia. A segunda coisa que a gente pode ver aqui em Caleb, a primeira é que ele guardava a palavra, a segunda, ele tinha discernimento espiritual. E discernimento, segundo o dicionário, é capacidade de perceber, capacidade de compreender com facilidade. Perspicácia, o que é perspicácia? É conseguir compreender no ambiente, num olhar, num gesto, num movimento. É a percepção além da sua compreensão. Capacidade de julgar, de distinguir valores com clareza, critério, juízo, tino, apreciação, avaliação, análise. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto sobre o discernimento espiritual lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Discernimento espiritual. Pode colocar para a gente 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem tem discernimento espiritual? 15, por favor. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele é espiritual, ele consegue perceber, entender, compreender, ele consegue captar, ele consegue receber informação privilegiada de Deus, sem precisar usar as suas capacidades naturais. E por isso ele não é julgado por ninguém. Porque ele se porta de uma maneira que vira isento de julgamento. Quem tem discernimento espiritual, irmãos, reconhece uma autoridade espiritual. Moisés já estava morto havia 5 anos, mas veja como Caleb falou desse antigo líder. Olha como ele fala lá no texto que nós acabamos de ler. Quando ele vai pedir, Josué, Moisés estava vivo, você se lembra disso, você estava junto comigo, ele falou que nos daria Hebrom. Então agora, 45 anos depois, a palavra que Moisés falou continua valendo. Mas alguém podia dizer, mas Moisés morreu faz muito tempo, 45 anos depois, você veio querer cobrar essa dívida? A liderança de Moisés para Caleb nunca passou pelo fato dele não estar mais entre nós. Ele era o líder da época, o que ele falou continua valendo. E ele honrava a liderança, a autoridade espiritual. Segunda coisa, primeira, quem tem discernimento reconhece uma autoridade espiritual. Se você reconhece uma autoridade espiritual, se você observa o que o teu líder fala, a pessoa que Deus colocou como líder na tua vida, no nosso caso aqui, o nosso pastor Roberto Feliciano, se você obedece, você está guardado. Segunda coisa, não participa de rebelião. Abre, por favor, Romanos 13:1. Para alcançar o sucesso é preciso seguir princípios. E um dos princípios que a gente está falando aqui é estar na dependência da autoridade espiritual, primeiramente de Deus. Segundo, de quem Deus colocou sobre a sua vida. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. A gente está falando de autoridades de todos os níveis. Vocês lembram o que aconteceu com os irmãos de Moisés quando foram
contra ele na decisão ali? O que aconteceu? Ficaram com lepra. E porque se levantaram contra a decisão que Deus havia mandado ele fazer. Então não é bom você se rebelar contra a autoridade que Deus colocou, ou a autoridade de Deus também sobre a sua vida. Quem tem discernimento espiritual, por último, sabe esperar o tempo de Deus. Esse aí é o mais importante, irmãos. Existem vários textos bíblicos que comprovam essa verdade. Salmo 41, Lamentações 3:24, Miqueias 7:7. Saber esperar o tempo de Deus. Salmo 41. O que diz o Salmo 41? Esperei. Esperei pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É isso? Esperei pelo Senhor, é isso? Esperei confiantemente. O que é esperar confiantemente? É você não duvidar em tempo algum. É quando você tem base, quando sua personalidade está formada, está alicerçada no Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, você fica confiante o tempo todo. Você não duvida, não vacila, hora nenhuma. O mundo inteiro ao seu redor pode mostrar graficamente que você não vai dar certo. Mas pode ser uma fotografia fake, maquiada, montada, manipulada. Porque se Deus falou, não tem nada que vá contra. Então, esperar confiantemente. Uma pessoa que tem discernimento espiritual sabe discernir o tempo. Espera confiantemente. Outra coisa, outra característica de Caleb, ele era um homem de personalidade, nós já vimos isso. Falamos aqui, Josué 14, do 7 ao 9, quando as pessoas se levantam para dizer, não dá, ele diz, dá porque Deus falou, ponto final. Aí alguém fala assim, mas só porque Deus falou? Aí ele fala, só porque Deus é Deus. Só porque Deus é Deus. Ele vai fazer. Outra característica de Caleb que nós precisamos desenvolver, ele considerava as pessoas. Apesar de não compartilhar da opinião da maioria, Caleb aprendeu a considerar as pessoas e a respeitar as diferenças individuais. Nós lemos isso aqui, Josué 14:8. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos espias eram? 12. Quantos foram favoráveis? 2. Quantos foram contrários? 10. Em algum momento a gente vê algum relato de Josué ou de Caleb dizendo o seguinte, porque esses 10 aí não acreditaram. Vocês sabem, um relato bíblico diz que eles conquistaram por luta. Cada tribo teve que ceder uma parte do seu povo e cada um dos 12 espias representava uma tribo, tá? Cada um dos 12 representava uma tribo. Caleb representava de Judá, tribo de onde veio Jesus. Eles tiveram que participar das conquistas de todas as possessões. Bom, eu conquistei aqui meu pedaço aqui, vou parar por aqui. Não, amigo, você tem que mandar um pessoal lá para conquistar o do outro lá, da outra tribo. Vamos lá. Aí, conquistei aqui. Não, vai todo mundo, vai o grupo inteiro, vai lá todo mundo, até conquistar tudo. Em algum momento, Caleb fala assim, esses 10 aí, ó, não vou lutar por ele. Não, ele não fala isso. Ah, mas eles pensaram diferente aí, não merece não. Quem somos nós para julgar o mérito alheio? A intenção de Deus era colocar aquelas 12 tribos assentadas. Não importa se o representante da tribo acreditou ou não. O que Deus falou que tinha que acontecer, tinha que acontecer, apesar dos homens incrédulos. E Deus fez com que acontecesse. Ponto final. Então ele considerava as pessoas, não é porque você não tem visão que eu vou deixar você pelo caminho. Tu vai comigo. Vai comigo. Vai comigo.
Quinto ponto aqui, ele dependia de Deus. Caleb reconhecia que estava vivo porque Deus assim o permitiu. A gente acabou de ler. Josué 14:10, o que ele fala? Eu estou com 85 anos e Deus me conservou até aqui. Deus me manteve vivo. Coloca para a gente, Mariana, 14:10. Eis agora o Senhor me conservou em vida. O Senhor me conservou em vida. Ele dependia de Deus e manifestava essa dependência de Deus. O Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos depois que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Ele me conservou em vida. Tem pessoas tão iludidas que acham assim, a minha boa saúde é porque eu vou para a academia todo dia, tomo whey protein, tomo os nomes aí, creatina. Estava ouvindo hoje sobre a creatina. O cara falou, rapaz, não é qualquer um que pode tomar creatina, não. Tem um negócio aí na creatina que não é legal tomar, não. Tem gente que não precisa e não deve tomar. Aí whey protein, creatina, eu como 12 ovos por dia, tomo não sei o quê, vou para a academia 3 vezes ao dia. Gente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar as. De que adianta você levantar cedo, comer o pão de dores, não sei o quê, se Deus não estiver no negócio? E por outro lado, se Deus falou e você não teve o cuidado necessário, Ele vai te levar onde tem que levar. Talvez você colha alguns frutos. Talvez quando você estiver lá fazendo a obra de Deus, tenha lá um bico de papagaio, uma coluna meio doída, né? A barriguinha meio desenvolvida. Tu vai carregar isso aí e vai fazer a vontade de Deus assim mesmo. O problema é teu se você quis carregar uma pochete a mais, ou uma mochila nas costas a mais. O problema é seu, tu vai fazer a vontade de Deus. Agora, quem é que mantém a gente vivo? Caleb nos ensina isso. Ele me conservou. Ele me conservou. E digo mais a você, não morrerei enquanto não ver cumprido todas as promessas de Deus na minha vida. Isso é para você que está ouvindo isso. Sexto ponto, confiava nas promessas do Senhor. Ele era um homem que confiava nas promessas de Deus. De novo, o mesmo versículo, o 10 está ali. O mesmo versículo 10. Ele sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que havia falado. Ele não é homem, nem filho de homem, para que minta ou se arrependa. Não, ele cumpre. Sétimo ponto, Caleb era cheio de esperança. Sendo um homem que confiava nas promessas de Deus, ele era cheio de esperança, fé, virtudes que estão entre os pilares da fé cristã. 1 Coríntios 13:13. Tudo que eu estou citando aqui de característica, de qualidade de Caleb, que nós temos que copiar, irmãos, tudo saiu da Bíblia, tá? Não tem nada da cabeça de ninguém aqui. É da cabeça de Deus mesmo. Saiu da Bíblia. 13:13. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior deles é o amor. A gente vê aqui a respeito de fé, esperança. Ele confiava nas promessas e tinha, permanecem a fé, a esperança e o amor. São princípios de Deus ou não são princípios de Deus? A manutenção da fé, da esperança, do amor. Ter fé, ter esperança. E amar aquilo que Deus mandou você amar, né? Mandou você fazer. Oitava característica, ele não era precipitado. Caleb não agia por impulsos, confiava nas promessas de Deus, sendo um homem forte aos 85 anos, esperava pelo tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Ele esperava, ele não era precipitado. Irmão, nós temos exemplos claros de como que a precipitação gera problema. Nós podemos lembrar de alguns aqui, na própria história de Abraão. Sara resolve colocar uma Agar na história.
E aí nasce um Ismael na história. O que Deus falou a respeito da descendência de Abraão? Seria próspera, numerosa, né? Quem são os descendentes de Ismael, irmãos? É aquele pessoal lá de Dubai. Dubai é uma favela, né? Dubai, favelinha, né? Eles foram prósperos ou não foram prósperos? Sim ou não? Dubai. Emirados Árabes Unidos, é um lugar, só tem favela no Emirados Árabes, né? Eles saíram de quem? Eles são descendentes de Ismael, que são descendentes de Abraão. Irmãos, eles saíram do tronco que Deus falou assim: vocês vão ser abençoados, teus filhos serão abençoados. São abençoados. Mas não são os filhos da promessa, mas são abençoados. Está lá, para quem quiser ver. Pega um avião e vai lá para você ver. A gente estava vendo um dia desse, um hotel lá em Dubai. Acho que era Dubai, né? A diária era... Não precisa falar não, porque precisa de alguns meses de salário para a gente ficar lá, mais ou menos. Então, gente, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e não há tempo... e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Sabe o que você faz com essa palavra? Pega ela, escreve ela na sua testa. Para a hora que você estiver achando que Deus esqueceu de você, que você se olhar no espelho, Deus vai falar para você assim: calma, é no meu tempo. Calma, é no meu tempo. E as coisas que eu faço, quando eu faço, são grandiosas. Ele não era precipitado, irmãos. Ele não era precipitado. Nona característica, ele era um homem de coragem. Caleb não se intimidava diante das adversidades. Olha o pedido que ele fez para Josué, lá no versículo 12, do capítulo 14, do livro de Josué, irmãos. Ele possuía a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza e a intimidação. Tudo isso ele enfrentou. Ele enfrentou aos 40 anos, quando todo mundo se levantou e falou assim: ó, chega dessa história de Moisés, chega dessa história de Josué, vamos pegar esse pessoal. E detalhe, se você continuar lendo o texto, você vai ver que chega um momento que eles queriam apedrejar o pessoal que estava acreditando na promessa de Deus. Chega um momento que eles vão querer apedrejar e voltar para o Egito. Caleb falou: não, tem essa não. Tem essa não. Deus falou, foi Ele que falou, eu acredito no que Ele falou. Eu não tenho nada a ver com a descrença de vocês. Fiquem vocês com a falta de fé de vocês para lá. Eu vou seguir o que Deus falou. A terra será possuída, porque Deus falou. Se as 10 tribos não quiserem, Deus falou. Quantos homens precisou para Deus dar vitória a Gideão, irmãos? 33 mil homens. Deus falou: tem muito, tira. 22 mil voltaram. Deus falou: ainda tem muito, tira. Quantos foram? 300. Deus precisa de número, irmãos, para fazer a vontade dele? Precisa de números? Deus não precisa de números. Sabe o que ele precisa? De fé. Ele precisa de coração. Coração que crê, coração rendido, coração disposto a fazer o que ele manda. Ele era um homem de coragem. Ele possuía a habilidade de confrontar o medo, dor, perigo. E por último, irmãos, para a gente fechar essa ideia a respeito de Caleb. Para a gente fechar essa ideia a respeito de Caleb. Eu gosto dessa passagem aqui, porque essa passagem é tema, hein, Gabriel? Essa passagem é tema de uma música da Jocum. Uma música de evangelismo da Jocum. Os lugares que põe a planta do meu pé, o Senhor Jesus me deu como herança. Diante disso eu me aposto pela fé.
como Josué marchando sobre a terra, passo a passo para dela se apossar. O Senhor Jesus me deu como herança. E hoje eu me levanto para guerrear. Minha porção dessa herança. Dá-me esse monte, essa cidade. É uma música da Jocum. Depois eu vou tentar pegar essa letra e mandar para você. Quando o pessoal vai para o evangelismo, normalmente canta isso aí. Dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste. Irmãos, quando você começa a tomar posse daquilo que Deus falou para você, quando você começa a tomar posse da sua família para Jesus, quando você começa a tomar posse da sua vizinhança para Jesus, quando você começa a tomar posse do seu bairro, da sua cidade para Jesus, você começa a mexer em regiões celestiais. Você começa a mexer com poderes que se levantarão contra você, mas você começa a mexer com poderes que estão a seu favor. Porque Deus está precisando de homens e mulheres que se levantem sobre a terra e comecem a andar e declarar: essa terra é minha, essa terra é minha, essa terra é minha, eu não abro mão dela. A minha família é minha, a minha família é minha, a minha família não é de Satanás. Os meus pais são meus, meus irmãos são meus, os meus primos são meus, meus avós são meus. Eu oro por eles todo dia, eu dobro o joelho pedindo a Deus por eles todo dia. Eu tomo posse dessa família, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse de todas aquelas pessoas que o Senhor me deu para cuidar. Seja um colega seu de faculdade, um colega de escola, um colega de trabalho. Comece a declarar. Como Caleb fez. Eu tomo posse. Tome posse nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Comece a orar. E não fique triste se demorar 10 anos. Se demorar 5 anos, se demorar 1 ano, não fique triste. Se você fizer essa oração hoje à noite, quando chegar na tua casa, lembrando de um nome que você quer, que você tem clamado a Deus por essa pessoa, e se essa pessoa, amanhã, quando você falar com ela, achando que porque você ouviu isso aqui, você vai falar e vai acontecer uma mágica, não vai. Deus vai trabalhar naquela pessoa. Deus vai trabalhar naquela história. Deus vai trabalhar nos seus projetos pessoais. Deus vai fazer você crescer na medida daquilo que você compreender a obra dele na sua vida. Na medida daquilo que ele vê que você está preparado para dar o próximo passo naquilo que ele está fazendo na sua vida. Você vai chegar onde ele disse que você chegaria. Eu estou lendo um livro sobre Jó, né? Além da dor. Falei hoje na escola dominical sobre esse livro. Além da dor. Ele é escrito por um pastor americano, Don Baker. Esse pastor, irmãos, ele escreveu esse livro Além da Dor porque a vida dele foi toda envolvida com dor. Ele, quando jovem, ele estava dentro de uma trincheira na Guerra da Coreia. Ele era americano. Na Guerra da Coreia, dentro de uma trincheira, ele falou que o momento na vida dele, em que ele sentiu mais paz, foi numa noite que estava caindo bomba perto da trincheira onde ele estava. E ele falou que sentiu muita paz, porque ele sabia que Deus estava com ele. Depois ele se casou, tiveram um filho, Jimmy, e o Jimmy morreu. Ele ficava perguntando para Deus, por quê, por quê, por quê? Depois ele foi ser pastor. A igreja não dava certo. O ministério dele não dava certo. E ele perguntando por quê, por quê, por quê? Até que chegou uma hora que ele entendeu o que Deus estava fazendo. Deus estava preparando ele para grandes coisas. Para grandes coisas. E hoje ele já... Ele entende, ele é um escritor renomado, um pastor de sucesso. Uma igreja consolidada, uma igreja operante, uma igreja missionária, uma igreja que impacta a terra. Ele entende. Porque a gente quer muito a promessa.
mas não quer passar pelo processo. O processo a gente não entende. O processo para chegar aonde... Deus promete a você a terra prometida, mas o processo, irmãos, o processo, 45 anos de espera. Guerra, luta, sangue, morte, terror. O processo. A gente quer a bênção, mas o processo a gente não quer entender. Deus está preparando a gente. E aí eu quero... Abre para a gente Salmo 28, por favor, Mariane. Versículo 7. O que diz aí, irmãos? Isso é para a sua vida. O Senhor é minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico louvarei. Com o meu cântico o louvarei. O que eu quero dizer com isso? O justo é renovado. Abre esse último aí, por favor, Mariana. Isaías 40, 31. Esse todo mundo conhece de cabeça. Deus dá forças ao justo. Se buscarmos o Rei de Deus com todas as nossas forças, tudo o que Ele prometeu chegará até nós. A dimensão das promessas de Deus, todas elas, em todas as dimensões, elas foram cumpridas. Caleb não queria só uma terra. Caleb queria a vontade de Deus sendo cumprida na vida dele. Caleb entendeu o tempo da espera. Caleb aceitou a dificuldade. Caleb aceitou o trabalho de ter que se posicionar contra todas as vozes que se levantaram dizendo que ele estava errado. Caleb aceitou isso. E o que Deus está falando para nós nessa noite, que talvez Ele tenha te levantado para se levantar contra vozes cheias de razão, vozes que falarão bonito, bem eloquentes. Mas Ele disse para você o seguinte: o mundo pode falar bonito, mas eu falo através de você. E quando eu falo através de você, a minha palavra é ouvida e a minha vontade é cumprida quando eu falo através de você. Amém? Quando eu falo através de você, eu quero teu coração, eu quero a tua mente, eu quero o teu corpo, eu quero a tua vida, eu quero você integralmente. Porque eu quero usar a tua vida. Como Caleb foi usado, irmãos. Como Caleb foi usado. O grande segredo da vitória de Caleb estava no fato de que ele perseverou em seguir ao Senhor. Tenhamos, irmãos, o exemplo desse homem como exemplo nas nossas vidas. Como exemplo nas nossas vidas. Guardemos a palavra, tenhamos discernimento espiritual, desenvolvamos a personalidade que Deus quer desenvolver em nós. Consideremos todas as pessoas, como Caleb fez. Aprendamos a depender de Deus em todos os momentos. Confiemos nas promessas dele. Sejamos cheios de esperança, não precipitados, e tenhamos coragem. É o que Deus nos pede. É o que Deus nos pede. É o que Ele nos pede. Você está preparado para isso hoje? Está preparado para atender o chamado de Deus? Amém? Você quer ter coragem? Quer que Deus desenvolva coragem, mais coragem em você? Está preparado, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo exemplo de um homem que se levantou
e à frente do seu tempo ousou acreditar que o Senhor o havia chamado, que o Senhor o havia levantado. Ousou acreditar que a tua palavra é fiel. Nós agradecemos por esse exemplo de Caleb, Pai, e te pedimos que o Senhor venha gerar novos Calebes, Pai, aqui nessa igreja, aqui nessa cidade. Gere novos Calebes, Pai, para que essa terra seja impactada com a tua mensagem, com a tua palavra. Que pessoas sejam curadas, Pai, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam ressuscitadas de uma morte espiritual, Pai. Pedimos que o Senhor nos use com a força do teu poder, Pai. Abençoa nossas vidas para a glória do teu nome.